Teremos agora o 18º painel do Security Leaders Nacional 2021. O tema: Sistemas Cibernéticos Resilientes, alinhando-se com os negócios. Quais os desafios dos novos ambientes? Na mediação, a editora-chefe da conteúdo editorial, Graça Sermud, que recebe como convidados o diretor de vendas para a América do Sul e América Latina da Zscaler, Tiago Magro, o gerente de segurança da informação da Acelen, Cássia Carmonário. Aliás, a gerente de segurança da informação da Acelen, Cássia Carmonário. Temos também o gerente de segurança da informação do Grupo Ultra, Gustavo Sartori, o head de segurança da informação da Allianz Sonai Shopping Centers, Abiana Ginestra, e o executivo de TI da AEC, Iano Santos Soares. A vocês, minhas boas-vindas, e agora as boas-vindas da Graça. Oi, Graça. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, Ângelo. Prazer aqui retomar os trabalhos do Security Leaders nessa tarde. Eu já estou com pena, gente. Security Leaders está começando a acabar, mas olha, vamos aí torcer, né? Quem sabe, eu estava brincando aqui antes de começar o painel, que a gente entra aí com uma programação direto aí no ar, porque eu adoro estar aqui com vocês, tem sido maravilhoso, e contar com vocês da plateia, enviando perguntas e comentários, então, fica mais fácil ainda. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos os painelistas. Olha aí o nosso placar aí, vocês que estão nos acompanhando. Tem gente falando, nossa, o estúdio está demais, parece até que a gente está ali, né, acompanhando aqueles painéis, aquelas entrevistas. Olha aí o nosso painel fantástico apresentado aí para vocês. Nós temos aí o Gustavo Sartori, fantástico, sempre comigo, obrigadíssima. Iano Soares, companheiro, muito obrigada. Minha amiga, posso falar assim, Cássia Carmonário, sempre comigo também. A Bian, sempre participando. E contamos com a estreia, olha que legal, a estreia da Zscaler aqui no Security Leader, no nosso painel, trazendo o Tiago Magro. Super bem-vindo a essa comunidade. Quase uma família, viu, Tiago? Isso aqui é uma família, muito legal. Obrigado, Graça. Pessoal, esse painel ele traz um tema muito relevante. Se vocês observarem no nosso site, vocês vão ver que a questão da resiliência ela foi eleita esse ano como um dos temas, e talvez o tema principal de todo o Security Leaders ao longo de todas as edições regionais que nós realizamos. E por que isso? Vou trazer uma informação mais quente para vocês. Nos dias 9 e 10 de novembro, agora, em Genebra, aconteceu a reunião anual sobre cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. E o Centro de Cibersegurança do Fórum está liderando uma resposta global para enfrentar os desafios sistêmicos de cyber e melhorar a confiança digital. E 3 prioridades foram elencadas nesse grupo de cyber. E a primeira delas é construindo resiliência cibernética. Depois, fortalecendo a cooperação global. E, em terceiro, entendendo redes e tecnologias futuras. Então, super nobre o nosso tema, porque quando a gente está falando de resiliência hoje, não é mais aquele conceito só da resiliência focada ao hardware, à infraestrutura, aos equipamentos. Resiliência hoje, para a cyber, ela tem uma outra conotação. É algo muito maior e muito mais estratégico do ponto de vista da organização. Então, vamos começar conversando sobre isso e tentando entender como alcançar essa resiliência nesses ambientes hoje. Então, como falamos em desafios dos novos ambientes, inevitavelmente nós estamos falando em ambientes híbridos, multi-cloud e com legados. É tudo isso junto e mais alguma coisa, né? Com certeza. Então, hoje, o desafio é justamente essa convivência entre esses mundos e o risco de ter silos dentro da organização. Então, vamos começar por esse ponto, por essa diversidade hoje. Vou começar com Ladies First, minha amiga Cássia, que tem uma larga experiência, já passou, né, Cássia, por vários modelos e arquiteturas também, em função de várias empresas nas quais você atuou. Então, hoje é esse o modelo, né, Cássia? Essa diversidade, o quanto que isso torna complexa essa gestão e o alcance dessa resiliência, na sua opinião?
É um desafio bem maior para a área de segurança, porque de cibersegurança, porque antes a gente protegia praticamente uma infraestrutura, hoje a gente Exato. protege várias infraestruturas, né? É quase como se fosse uma companhia com multicompanhias, né? E é aquilo que você falou, você traz muito do legado, então muitas empresas têm sistemas legados que alguns deles nem podem mexer. Então você tem que fazer um programa, às vezes, de transformação dos sistemas legados, que é tentar fazer uma otimização, que legado não traz só risco de segurança, a gente sabe que aí também traz custo, traz uma série de outras coisas embutidas, ou até de profissional dedicado. Aí, quando você começa a levar para a cloud, aí tem N ações. Tem empresa que vai numa boa, tem empresa que resiste bastante também a movimento para a cloud. E o ambiente de cloud, ele é muito diferente do on-premises. Então, acho que um dos desafios que a gente tem hoje é ter uma equipe de segurança preparada para conseguir segurar o ambiente de cloud. Então, a gente também vê bastante ainda falta de profissionais e falta, inclusive, né, de ter uma segurança de cloud montada dentro da área de segurança. E a cloud, a gente tem um risco também de trabalhar, por exemplo, se a gente trabalha com uma cloud pública, que é o comum, não pode, às vezes, trabalhar com uma, tem que trabalhar com duas, justamente quando a gente está falando de resiliência. Então, assim, eu não posso depender de uma empresa só, né, de um fornecedor Exato. só. Né? Aí aumenta mais ainda, você vai começando a plugar as coisinhas, quando você vai ver se está cada vez aumentando mais a sua complexidade. Então, você vê que, de uns tempos para cá, o investimento na área de cibersegurança tem crescido, a contratação de profissionais tem crescido, mas ainda é um desafio que a gente batalha ainda com muito pouca gente e muito pouco recurso, né? Você sabe disso, né? Então, a gente faz um pouco das tripas coração. Mas a gente vê que esses movimentos, por exemplo, esse encontro que você mencionou, é um movimento bastante positivo para que as coisas comecem a aparecer, porque para a gente conseguir garantir que a gente tem pessoal treinado com expertise e para olhar todos esses ambientes e garantir que eles estão funcionando com resiliência ainda por cima, então a gente precisa fazer com que a área de segurança tenha importância na organização e tenha um investimento mais parrudo. Eu estava até vendo uma pesquisa que diz que o investimento em geral de cibersegurança é, em média, 6% do faturamento total de TI, mas existe uma tendência de aumentar para 9% a 15%. Então, existe aí já algumas empresas aumentando o investimento em cibersegurança por causa dessa nova transformação. Muito bem, muito bom esse comentário inicial. Quero trazer o Iano para essa conversa e, Iano, pensar o seguinte: durante a pandemia, muitas empresas correram, acho que a palavra é essa mesmo, para implementar esse mundo que a Cássia comentou muito bem, né? Com essa diversidade, porque muita coisa foi para a cloud, muitas empresas que estavam no processo de transformação e tinham ali um roadmap, tiveram que acelerar. A gente já falou sobre isso diversas vezes, mas agora, quando a gente olha para o próximo ano e pensa, muitos aqui falaram, vamos olhar e pensar, e agora? Nossa, quanta coisa, quantos ambientes funcionando simultaneamente, e ainda tenho legado, como é que eu sigo nesse processo, nessa jornada de transformação? O que você acha, Iano? Você acha que isso é um capítulo que vai requerer de vocês, líderes, né? Parar um pouco, olhar, pensar se ficaram gaps nessa estrada, nesse processo mais acelerado, como lidar com essa complexidade de ambientes? Graça, boa tarde, obrigado, boa tarde, plateia aí, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, Graça, a gente, além disso tudo que você falou, a gente também vai ter que conviver com a volta à normalidade. Muitas operações vão voltar para dentro de casa. Então, o nosso cenário, que já era complexo antes, quando a gente tinha operação só dentro de casa, aí ele ficou mais complexo ainda porque a gente teve que diversificar. Imagina que no nosso negócio eu tive que botar... Nós colocamos aqui 18 mil atendentes. Imagina o pessoal todo em casa atendendo, do dia para a noite ter que botar esse volume de gente em casa atendendo com segurança, tendo voz trafegando junto, porque são ligações telefônicas. Então, a gente teve uma complexidade absurda para se montar esse ambiente. Sim. E ainda não se deu tempo de arrumar tudo que precisava arrumar.
E agora nós já vamos ter que voltar. Então, a complexidade em segurança, nossa complexidade, ela só vai aumentar cada vez mais. Eu não consigo ver um horizonte onde segurança vai estar mais tranquilo. Não consigo, até agora não consigo ver. Porque a gente vai ter que conviver com o que a gente tinha. Então, problemas antigos vão voltar à tona, eu tenho que proteger o que estava dentro de casa. Só que problemas novos vão aparecer que eu tenho que proteger o que ainda vai continuar cloud e não vai voltar definitivo. Porque por regra de negócio é mais vantajoso ou por, sei lá, resiliência é mais vantajoso. Então, assim, a empresa vai ter que se adaptar e nós, de segurança, mais uma vez, vamos ter que nos adaptar a uma outra realidade. Então, a complexidade só aumenta. Só aumenta. E vem aí uma agenda para 2022, que é essa, né? De cada um tem o seu retorno, né? Todos estão tendo retorno. Aqui, durante esses 2 dias, a gente conversou muito sobre isso. Todos estão tendo um retorno, né? Claro que uns mais, outros menos. Já passaram alguns aqui dizendo que a empresa abriu a opção de retorno e 10% só quis voltar. Quando a empresa deu a opção, só 10% quis voltar. Mas todos estão de novo, como o Iano colocou e como a Cássia reverberou, tendo que lidar com essa multiplicidade de ambientes, né, Abian? Acho que isso daqui para frente vai realmente passar a ser a regra, né? Como é que está sendo para vocês aí no grupo, Abian? Varejo volta todo mundo, né, Abian? Acho que varejo não dá para ficar remoto, não, né? Não dá para ficar remoto. Varejo ficou remoto quanto pôde, né? Mas imagina que assim a gente tem até uma missão enquanto líder, né? Imagina que os nossos shoppings estão funcionando, abrindo loja, e a gente está em casa com segurança, né? É um desafio às vezes, né? Então a gente tem que passar a mensagem que a gente está no front. Muito pertinente o que a Cássia e o Iano falaram, né? Você sabe bem, né, que eu já vim com diversas transformações aí pela minha carreira, transformei uma empresa toda on-premise em cloud, e eu vejo muito essa questão da cloud sendo isso que o Iano falou, que a complexidade em cibersegurança só vai aumentar. Né? Se antes eu precisava um profissional certificado em CCNA, um certificado profissional CISP, né? Hoje eu preciso de uma pessoa que entenda produtos AWS, que entenda produtos Google Cloud, que entenda produto Azure. E eu, enquanto líder, eu preciso conhecer desses produtos, que o desafio... Então, eu tenho um desafio de achar essas pessoas que estão raras no mercado, porque para eu ter um profissional de Cloud Security, primeiro eu preciso ter um profissional de Cloud, um arquiteto Cloud. Isso, por si só, já é um desafio para os times de TI. Depois que vencida essa etapa de ter um profissional Cloud, eu ter um profissional Cloud Security é outra etapa. E um ponto, né? A gente passou pelo BioID, depois passou pelo BioWell, né, que é Bring Your Own License, e agora as áreas de negócio resolvem suas dores contratando apps e aplicativos direto, que não passam por TI, não passam por SI, natural. E inovação, né? Esse ritmo acelerado, né, Bia? Da inovação. O que a gente estava conversando antes de entrar é que, ok, SI cada vez mais é uma área cross, é uma área consultiva e é uma área que apoia o negócio. Você sabe, Graça, que eu já venho falando há bastante anos, 5 anos pelo menos, que SI não é um assunto de TI, né? É um assunto de business, porque a empresa que não tem seu pé na jornada digital, que não tem um app, que não facilita o seu usuário, ela vai morrer. Então, por exemplo, o nosso setor, que é o setor de malls, por que sobreviveu em relação a Estados Unidos e outros locais do globo? Porque se reinventou. Né? A gente tem app de estacionamento, tem a jornada digital que você compra no app, mas vai retirar na loja se quiser, ou você prova na loja e compra no app. Então, assim, o mundo é híbrido. Não é só a TI e a SI que é híbrida. O mundo é híbrido. Eu opto, às vezes, por comprar um sofá no digital, mas quero ir numa loja experimentar ele. Então, eu quero comprar, mas eu não quero demorar 30 dias. Eu quero que seja entregue no dia seguinte. Então, o mundo é híbrido. A jornada de TI, jornada de SI
é digital, híbrida, e a gente, enquanto gestor de cibersegurança, precisa entender que a SI é consultiva do negócio. Eu tenho que ver desde o risco que o meu executivo, que o meu CEO está passando, né? Se alguém está fazendo um back spam para ele, por exemplo, até se o meu app de jornada digital, que a área de negócios XYZ criou, está segura. Perfeito. Então, hoje, esse é o desafio de SI, é se entender como componente do negócio, e não como uma área de TI. Muito bom, Abiana, não só você fazer os seus comentários, mas também trazer os seus exemplos, né, de como dentro do seu segmento evoluiu tudo isso. Muito interessante. Vamos fechar essa rodada, Tiago, ouvindo os nossos convidados, né, que estão no front e que trazem a realidade, né, de como isso está acontecendo de fato, com o Gustavo Sartori, meu amigo conterrâneo também. Muito bom, Gustavo, ter você aqui. Obrigadíssima. E para você, Gustavo, depois de tudo isso que foi dito, né, acredito que realmente 2022 tem uma agenda, do ponto de vista dessa jornada de transformação, aí bastante cautelosa, cuidadosa, né? Exatamente, Graça. Bom, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. Security Leaders é um evento de coração, você vai se lembrar, marca a minha vida, porque no nascimento das minhas duas filhas eu estava participando, né? Uma boa tarde a toda a plateia aí, as pessoas que estão nos acompanhando. Os meus colegas colocaram muito bem pontos extremamente pertinentes que demonstram aí a clareza do quão complexo o nosso contexto atual é. E os desafios, eles crescem à medida que as tecnologias também evoluem, né? Acho que algo muito importante da gente ter em mente é que a cada ciclo de evolução da tecnologia, o ciclo seguinte se torna mais rápido e, consequentemente, os desafios vão na mesma proporção, vão ao mesmo encontro. Então, como o Iano falou, assim, eu não consigo ver a vida do profissional de cyber, de segurança, enfim, sendo mais tranquila. Mas eu acho que a gente está também passando por um processo de amadurecimento aqui no Brasil que é muito importante. Sim. Então, empresas muito tradicionais, muito, vamos dizer assim, conservadoras, né, estão se voltando com mais atenção aos processos de transformação digital, estão olhando mais essas questões dos desafios para cloud, para migração de cloud, e acaba, né, que, como todas as empresas, a gente também esbarra aí nas questões de encontrar profissionais qualificados, até mesmo parceiros, né? Em alguns casos, os parceiros também são escassos, tem também a sua dificuldade de contar com essa mão de obra, né? O Fórum Mundial, ele já vem, na verdade, há quase 10 anos, colocando o cyber já como um dos grandes riscos nos últimos 5 anos aí no quadrante top, né? Então, acho que é uma agenda também que cada vez mais está escalando dentro do board das companhias. Então, e que traz um reforço também, né, Gustavo? Quando você leva esse tema dentro da organização, leva essa dificuldade e essa complexidade, ter também, né, como âncora uma referência como essa, com certeza, né, ela tem peso também dentro da organização, né? E o board está sempre acompanhando, né? Então, o Fórum Econômico Mundial, entre outros fóruns, acabam sendo ali vitrines, né, para que os conselheiros, os presidentes, diretores, enfim, C-levels, eles possam estar acompanhando também um pouco do que acontece a nível global, né? Porque isso acaba impactando todo mundo. Eu acho que essa conscientização também nesse nível vem favorecendo à medida que novos investimentos vão surgindo, né? Acho que está na hora agora, de fato, da comunidade, né, de cyber talvez avançar bastante, aprofundar bastante no uso de inteligência artificial, no uso de tecnologias de automação, para que a gente tente aí uma rota diferente de apenas competir por recursos e buscar o que não existe, né? Então,
Acho que a gente tem aí um grande desafio. Enfim, quando você pega uma empresa que, além de tudo, deseja ser multi-cloud, como você vai ter uma equipe, né, com especialistas em Azure, né? especialistas Também, em né? Google, especialistas em AWS, em Oracle, É. SAP, Salesforce e por aí vai, Aí né? vai, né? Tá Então, certo, é isso aí. Gustavo. Muito Mas tem bom. muita diversão, né, Excelente. Graça? Sim, já falaram aqui isso várias vezes, viu? Desde que eu comecei Security Leaders aqui, na quarta-feira, que vez por outra, alguém da audiência ou aqui do painel fala, mas está divertido. Eu falei, bom, ainda bem, né? Que pelo menos a gente tenta levar com um pouco mais de leveza tudo isso, né? Tiago, foi muito interessante essa primeira rodada, né? Ouvindo todos eles, porque nós também tivemos um esquenta conversando sobre esse tema, né? Eu insisti bastante com você, inclusive, sobre a importância de a gente falar de resiliência, mas de tentar trazer a resiliência e o desafio dela para esse mundo. E hoje nós estamos vendo, porque eu já estou aqui cheia de perguntas, Tiago, que realmente não é só o desafio deles, com certeza. Muitos aqui já mandando várias perguntas. Eu vou só terminar agora essa primeira rodada com o Tiago, pessoal, e a gente já abre para começar a interagir com vocês. Eu achei que vocês ainda estavam tomando um cafezinho, que depois do almoço fica todo mundo devagar, mas a turma aqui está acelerada, Tiago. Tiago, eu queria que você comentasse exatamente isso, né? Hoje, quando a gente fala de jornada cloud, muitas vezes as pessoas pensam assim: eu vou para a cloud, vou fazer essa jornada, provavelmente ela vai virar uma jornada multi-cloud, por tudo que foi dito, e aí eu vou criar 2 mundos aqui dentro da minha organização, né? Eu vou para a cloud, vou ter um time aí, vai estar ligado com a inovação, com aquela área da empresa, que é quase uma startup, todo mundo ligado, e aí vai ficar um outro lado, que é a turma que vai tomar conta, né? Daquilo que é importante, mas que está lá, é legado. E muitos falaram aqui durante o Security Leaders nesses silos, né? Nessa coisa desconectada, né? Você percebe isso no seu trabalho, no dia a dia nas empresas, essa realidade de terem aí 2 mundos quase que independentes, Tiago? Sim, eu acho que é um tema extremamente relevante. A gente percebe muitas empresas caminhando para esse lado onde eu preciso inovar, a pressão pela inovação ela é enorme, e o caminho geralmente mais rápido é, cara, vamos montar um time de cloud para dar vazão, né, nessa necessidade toda. Isso funciona bem no primeiro momento, mas à medida que você começa a crescer isso, você tem os desafios de, legal, e o compliance interno, né, todas as regras de segurança, todas as políticas, como é que fica. E a gente percebeu que teve muita gente que tentou adaptar um pouco do que tinha dentro de casa, das ferramentas, né, acaba levando muito stack de segurança para cloud, virtualizando muita coisa, e aí você tem ambientes mais complexos para você poder operar, porque a complexidade que era só uma, agora ela começa a ser a cloud também, e aí entra um pouco do que o Gustavo comentou, entra multi-cloud, né? Aí os devs chegam e falam, pessoal, o Google lançou agora um cluster novo de Kubernetes que podemos utilizar, mais barato, queremos usar. E aí você fala, meu Deus, agora eu tenho que levar esse mesmo stack, vamos levar o stack lá para o Google, né? Então, acaba sendo um grande desafio. E o ponto que eu acho que é em comum, todos esses pontos levantados, o ponto em comum entre tudo isso é a internet, que é o ponto em comum entre o usuário que está em casa, o usuário que está no escritório, né? A aplicação que está na cloud e a aplicação que está no data center, todos eles têm o que em comum? A internet. Então, o quanto antes a gente começar a pensar o meu stack de segurança a partir da internet, melhor, porque você já está dentro de uma camada que ela é a camada comum a todas as relações, seja internas ou externas. Por isso que o papel da internet hoje ele é muito grande. A gente brinca em alguns clientes que a gente fala, olha, a rede corporativa para as Zscaler é a sua internet. A internet ela passa a ser a rede corporativa, porque esses conceitos vão ficar cada vez mais fracos, né, de redes corporativas, aquelas estruturas que eu tenho. A internet vai ser o grande propulsor aí da inovação, com segurança, conseguindo utilizar de uma forma onde eu escondo aquilo que eu preciso esconder, né, o que é aplicação privada minha, não preciso tornar pública, deixa dentro de casa, mas o que é exposto, o que é internet, a gente abre, e para quem está na outra ponta, ele acessa de forma transparente, né? O dev, o usuário de um sistema, ele simplesmente acessa essas aplicações. Então, a internet vai prover essa transformação na segurança e na parte de infraestrutura e rede,
que é uma transformação que a cloud, eu acho que avançou mais rápido, né? Parece que a cloud foi muito rápido e o pessoal aqui do meio falou, opa, como é que a gente vai lidar com isso? Então, Acelerou demais o passo, né, Tiago? Então, é isso que a gente tem visto bastante, temos visto bastante Criou um esse movimento. descompasso, né? Criou um pouco um descompasso. Pessoal, essa primeira rodada é sensacional, todos tiveram a oportunidade de falar, né, sobre o tema, se posicionar. Agora a gente deixa o nosso painel mais solto, mais dinâmico. Eu vou trazendo perguntas da plateia, outras que eu tenho, e aí a gente vai, como a gente costuma brincar aqui, pipocando o tema, e sempre que vocês quiserem fazer um comentário, uma observação em relação a isso, vocês podem aí usar o nosso sistema aí de reações, levantar a mãozinha, ou abrir o microfone, que eu já vejo aqui. O Luiz Humberto Sucupira, que é o CISO do BNB, está nos acompanhando aqui, e ele diz o seguinte: prezados, meus parabéns pelo tema do painel. Realmente esse tema é o mais interessante. E eu acho essa discussão extremamente esclarecedora. Mas gostaria de saber com vocês como definir os principais requisitos direcionadores e essenciais para essa nova realidade de trabalho remoto e cloud. Quer dizer, quais seriam aí os principais requisitos que vocês consideram que é importante e que a segurança não pode abrir mão? Quem pode comentar sobre essa pergunta do Sucupira? Bian, já se prontificou. Depois a gente... Acho que Tiago também na sequência. Por favor, Bian. Eu acho que, assim, todas as grandes clouds, né, têm modelos que ajudam, né, você determinar se você vai ou não para a nuvem. A AWS, por exemplo, que é o que eu tenho bastante familiaridade, tem um framework chamado CAF, Cloud Adoption Framework. E ele é um assunto, você pega ali uma imersão de 2, 3 dias, não só o time de TI, mas outros executivos de outra área, e você consegue determinar aquilo que o Gustavo e o Thiago estavam dizendo, se aquele workload que você vai fazer vai ou não para a nuvem. Porque, assim, nesses anos todos que eu acompanho a adoção da cloud, Graça, eu já vi gente indo para a cloud, voltando, ficando, indo e decidindo, cara, era melhor por razão de custo ou segurança ter ficado em casa. O que você está dizendo, Bian, é que, como ele está perguntando aqui, requisitos, direcionadores e essenciais, o que você está dizendo, embora haja uma pressão da área de negócio, da inovação, a segurança tem que ter essa visão de tem que ter essa visão. Está em condições de... Você acha que a segurança tem condições de fazer esse trabalho? Tem condições de criar um pouquinho essa ansiedade toda? A segurança tem um papel hoje na organização de mentoria. Porque quando a gente está falando, e isso dialoga com o painel, com o tema do painel, a gente está falando de resiliência. Resiliência não é um assunto de TI. Assunto de TI é backup. Mas resiliência vai além. Resiliência, eu estou falando da minha operação tá 24/7. Resiliência, a gente está falando do logo e do nome da empresa não estar na lama. Resiliência, a gente está falando de experiência de uso. E quando eu falo experiência de uso, o Thiago bem citou, é o uso da internet. Os meus aplicativos estão em pé, estão com uma boa métrica, as pessoas estão conseguindo acessar como querem, de onde querem. Então, qual é o requisito? A gente olhar de uma maneira muito pragmática, com um assessment, se a gente vai ou não para a nuvem, no sentido de manter, né? Às vezes... Achei que não cabia mais essa pergunta, Bian. Achei que não cabia mais, mas não, você está defendendo aqui que ela cabe, né? Sempre cabe. Cabe. Né? Veja só, né? Eu, quando começou a adoção de nuvem, para finalizar e responder o Sucupira, eu vi muitas empresas indo totalmente para a nuvem. Exato, indo totalmente para a nuvem. E depois começou um diálogo de comportamento híbrido. Como é que você vai levar um sistema legado teu de 25 anos para a nuvem? Você vai refatorar esse sistema? Você vai gastar 10 milhões para refatorar esse sistema? E às vezes não vai conseguir manter a segurança legada porque foi desenvolvido numa linguagem que nem existe. Então, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Só para finalizar, se lembrem que o Java começou com a intenção de pegar sistemas que não conseguiam se falar
na internet e criar um front-end para que isso fosse falado. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a gente está perseguindo isso. Porque, sim, às vezes vão ter sistemas que vão ter que continuar dentro de casa, conforme Tiago e Gustavo falaram. Perfeito. Tiago, você pediu a palavra também. Sim, eu acho que é uma boa pergunta quando você fala de requisitos, né? O que eu preciso, né? O que temos que priorizar? Eu achei muito importante essa pergunta do Sucupira, bem interessante mesmo. Eu acho que o Gartner, nesse ponto, ele dá diretrizes importantes, né? Quando a gente fala principalmente de SASE, que é o framework que vem com muita força agora, tem alguns atributos que a gente olha com muito carinho, né? De você poder prover a segurança para um usuário, para um workload, o mais próximo dele possível. Acho que esse é um primeiro ponto, né? Hoje, com essa questão da distribuição da força de trabalho, das pessoas trabalhando remoto, né? Eu acho que você precisa conseguir entregar essa camada de segurança o mais próximo possível desse usuário. Então, eu não tenho como colocar minha política toda dentro do data center mais, trazer esse usuário para dentro de casa para forçar uma política, né? Essa política agora ela tem que estar distribuída e ela tem que estar numa cloud. Não tem uma outra alternativa. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E um outro ponto importante, e aí entra muito no que o Abian comentou, o que eu preciso levar para a cloud, né? Se eu tenho que levar a parte core do meu negócio, se eu tenho que levar as aplicações mais novas. Dentro desse cenário, eu tenho que ter flexibilidade, né? Eu tenho que ter uma estrutura que ela me garanta flexibilidade. Eu posso rodar meu workload em qualquer lugar. Se eu tenho que rodar meu workload no data center, na AWS, e na semana seguinte na Oracle Cloud, eu tenho que ter essa flexibilidade. Eu não posso ser dentro de casa, né, o grupo que vai travar essa inovação. Isso não cabe mais. Então, por isso que a gente força muito que segurança, infraestrutura, rede, trabalhem de forma com mais sinergia com os times de desenvolvimento, para que a gente possa entregar, né, essas features, entregar essa inovação de forma conjunta e não mais isolado quando começou, né, com a área de cloud específica avançando num ritmo diferente do resto da organização. Perfeito. Gustavo, você pediu a palavra e depois, na sequência, já vou trazer mais uma pergunta aqui. Os demais que quiserem comentar as perguntas que estão vindo e voltar para alguma que já foi feita, fiquem à vontade. Por favor, Gustavo. Bom, Graça, eu gosto muito dos preceitos do Defense in Depth, né? Que cria aquela visão da segurança em camadas, né? A gente faz a boa e velha piada, né? Da cebola, segurança cebola. E durante muito tempo a gente teve numa zona de conforto onde a camada mais externa era o nosso firewall e a nossa preocupação era empilhando camadas e resolvendo aqui para dentro de casa. E eu acho que a fala do Tiago traz algo muito importante, que essas camadas que estão aqui dentro não são mais suficientes. Essas camadas que estão aqui dentro, elas estão muito próximas da nossa joia. Então, trazer esse pessoal aqui para dentro, de fato, não é mais uma estratégia sustentável. Então, o objetivo, né, tem que ser cada vez mais, como o Tiago mencionou, a gente levar isso para a ponta. A gente, né, comum ouvir nas nossas rodas de conversas, no nosso network, né, aquela famosa frase que o perímetro acabou. Eu começo a pensar que talvez ele tenha só se modificado, né? Hoje o perímetro é o cliente e a internet. Esse é o meu perímetro de segurança, né? Então, tem aí um pouco, né? Temos aí a arquitetura de SASE, que porque agora o framework, tamanha, né? O SASE é o framework agora, né, da vez. A gente sabe também que tecnologia tem ciclos. Eu tenho estudado bastante e tenho visto com bons olhos. Existe ainda uma dificuldade, muitas das empresas, de conseguir adotar esse modelo SASE, principalmente por causa dos efeitos da pandemia, né? Ou seja, a gente precisou fazer as coisas correndo e contratamos soluções desconectadas de players e vendas diferentes, né? Verdade. E para convergir isso para uma estratégia de SASE, agora é um pouco complexo. Então, existe um caminho para perseguir. Mas, entrando na linha, assim, se tem que começar, gente, antivírus com console em cloud, atualizando, independente do cara precisar estar na sua VPN. Boa. Atualização de patch em cloud, sem esse cara precisar entrar na VPN. Sim. MFA.
e um bom serviço de proteção DNS. Assim. Esse, para mim, é o que seria a linha do básico bem feito ali agora para proteção desses novos perímetros, né? Usuário e internet. Ótimo, Gustavo, muito bom. Gente, eu vou trazer mais uma pergunta, acho que agora eu vou trazer a Cássia e o Iano para comentar essa pergunta do Eric Macedo, do SPC Brasil, que também está acompanhando a gente. Obrigada, Eric. Cássia, o ponto de conscientização, comunicação e processos bem definidos e aplicados para todos os times de tecnologia, para você ele entra como um diferencial nessa jornada do ambiente on-premise para cloud, porque o que eu vejo muitas vezes é que essa integração ela não acontece nem entre as áreas de TI e segurança no processo de adoção da cloud. Esse é o assunto que eu adoro. Nossa, adoro falar de conscientização. E o assunto conscientização está crescendo bastante, porque, inclusive, como os tipos de ataques estão evoluindo, mas alguns continuam os mesmos, né? O ataque de phishing, ele cresceu quase 500%, é uma coisa absurda. Então, já tinha phishing demais. São assustadores, né? Tá. O ataque, quase todos os problemas, né, que a gente teve de incidentes recentes foram relacionados à engenharia social, seja por e-mail, seja por convencimento, né? Então, tem muito disso. E também está vindo agora, eu acho que uma cultura um pouquinho diferente. Em vez da gente pensar que o usuário lá na ponta é o problema do negócio, que ele não conhece, trazer ele mais para perto da área e chamar ele, não falar que ele é o problema, né? Porque acho que a gente está muito acostumado a usar aquela linguagem de que ele é o elo fraco. Exato. Que ele a gente vai punir ele se ele clicar errado, né? Então, existe também uma nova linha aí de pensamento para trazer a conscientização dos funcionários e dos nossos parceiros para que eles também sejam vigilantes. Então, a gente está mudando um pouco esse conceito e ensiná-los a como combater também as ameaças de segurança. Aí a gente tem que fazer um programa, claro, de conscientização, porque na pergunta também fala um pouco de que nem dentro da TI as coisas estão andando direito. Exato. Então, essa conscientização ela é ampla, ela chega ali. Ela é ampla. Né? Você tem que fazer ela bate ali pertinho, né? Bate. Então, você tem que fazer um programa de conscientização para a linha lá de frente, né, para a linha de negócio, para os parceiros, mas você tem que fazer programas de treinamento para algumas equipes especiais, que eu chamo de conscientização avançada. Por que eu chamo avançada? Porque é específico. Né? Desde, por exemplo, treinar a secretária que sabe a senha do chefe, né? Até treinar as equipes de DV, as equipes de infraestrutura. Então, você ter treinamentos específicos, né, para cada time, mas você também puxar isso na organização, na hora de definir programas de treinamento dentro da área de TI, que a área de segurança consiga incluir os treinamentos lá. Até todo mundo aqui falou um pouco também de falta de recurso que conheça a AWS, conheça a Azure, não sei o quê. Claro que também entra esses treinamentos técnicos, né? Mas a gente tem que ajudar realmente a fazer com que a conscientização, a gente entre não só na parte convencional, que é ensinar a pessoa a reconhecer um e-mail falso, né? Ou reconhecer um phishing, mas também fazer com que as equipes técnicas conheçam também de segurança para que elas também possam multiplicar isso. Muito bom, excelente, Cássia. Iano, para você pode até comentar a pergunta, mas como são muitas, Iano, eu vou pular para uma outra aqui, que tem muito a ver com o que você falou no início, né? A pergunta é do Alexandre Furquim de Camargo, do TEPROM, e ele fala o seguinte: todos correram muito mesmo, infelizmente, muitos atropelaram diversos processos em 2020 e 2021. Na sua opinião, agora, as equipes precisam revisar toda essa correria e as possíveis falhas antes de avançar mais? Seria esse um recado importante para 2022, Iano? Dá para fazer isso, Iano? Dá para parar? Tem que dar, né, Graça? A gente tem que dar, né? Não, a gente não tem outra opção, né? A gente não tem a opção de não dar certo, né? Tem que dar certo, né? E eu acho que revisar realmente é uma coisa muito importante. A gente precisa tentar ao máximo sempre subir alguma coisa em produção dentro do que a gente espera em termos de segurança, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Muitas das vezes a gente é atropelado pelo negócio, né? Essa é a grande realidade dentro de segurança.
e o que sobra para a gente é revisar, né? Infelizmente, aquele momento, aquele projeto específico não subiu da melhor forma, né, por uma necessidade específica, a gente volta lá e revisa e põe dentro e adequa dentro das melhores práticas. É a realidade de SI, né? E eu acho que isso não vai mudar, não vai mudar tão cedo. A dificuldade que a gente tem, tanto com as áreas dentro da própria TI, infraestrutura, com a área de dev, a gente vai ter também com as áreas de negócio, né? O empoderamento das áreas é uma coisa que vai sempre ter essa dificuldade. O cara, às vezes, vai subir um servidor lá na AWS da cabeça dele, subiu, botou, funcionou, na hora que você faz a sua análise de vulnerabilidade recorrente, você fala, uai, gente, o que é isso aqui? É o Shadow IT, isso não vai deixar de existir. Como é que apareceu isso aqui? Aí você vai correr atrás do cara, não, vamos adequar, mas já está em produção. Para ter um incidente, você precisa que ele esteja em produção em 5 segundos. Não precisa estar mais que isso. O cara subiu em produção, já está passível de ter incidente. Não tem conversa. Então, assim, você vai ter que correr atrás. E isso é uma das coisas, das atividades mais corriqueiras e mais difíceis dentro de segurança da informação. É você voltar, percorrer sempre uma infraestrutura, uma rede que é mutante, percorrendo atrás de coisas que não estão dentro de um padrão que você estabeleceu lá atrás, quando você criou um plano de segurança. Então, isso é monitoramento o tempo inteiro, é análise de vulnerabilidade constante, são coisas que realmente a gente não tem como fugir. Perfeito. Pessoal, o tempo passou voando, né? Nossa, agora me avisar, já tem 40 minutos de painel. Para mim, só tem 10. Eu até questionei a equipe, falei, tem certeza? Porque eu vou ficar com essa turma aqui, pelo menos, por mais uns 20, 30 minutos. Mas aí eu sei que todos vocês estão super ocupados, né? O tempo realmente é apertado. Tem algumas perguntas aqui específicas, nós temos feito isso, tem funcionado. Tem algumas diretamente aqui para a Cássia, tem uma outra aqui dirigida ao Gustavo. Então, pessoal da audiência, eu vou fazer o seguinte, outras para o Tiago, eu vou encaminhar, a gente tem feito assim, não dá tempo realmente de trazer, mas a gente encaminha, eles respondem, a gente tem o contato de vocês, o e-mail, a gente passa para vocês. Eu procuro trazer as perguntas mais gerais e as mais específicas a gente tem feito assim. Eu quero agradecer, quero passar para o Tiago fazer, Tiago, o seu agradecimento também por a gente ter reunido um time tão bacana, né, numa discussão tão interessante. Por favor. Não, muito obrigado, Graça. Obrigado ao pessoal que participou. Eu queria só deixar uma mensagem que eu acho que é importante, que tem um pouco de relação com essa última pergunta, que é como que a gente consegue agora colocar ordem na casa, né? O que é importante? Avançamos rápido, como é que a gente para? Né? Isso é algo que a gente faz com todos os clientes. Vamos sentar, vamos desenhar um roadmap de transformação. Né? Acho que o parceiro de tecnologia que vocês estiverem buscando, ele tem esse papel. Ele tem que auxiliar vocês a entender como eu transformo a minha organização, ao invés de vender uma funcionalidade para você. Senta junto, vamos desenhar essa transformação, fases, o que é importante, atender ao negócio, e aí as coisas vão se desenrolando. Eu acho que esse é o papel dos fornecedores hoje em dia. Perfeito, muito bom, Tiago. Gustavo Sartori, obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Sabe que tem um carinho especial por você, Graça. Muito bom estar aqui novamente. Tinha um tempo que eu não conseguia participar, por razões pessoais, mas estou bastante contente de poder voltar aqui a essa turma tão legal. Vou encaminhar para você aqui uma pergunta que veio especial aqui para você. Iano, super boa sorte nessa nova fase, Iano. Conta com a gente, estamos aqui na torcida total. Obrigada. Obrigado, Graça. Obrigado mais uma vez. Eu estou aqui à disposição. É sempre um prazer participar do Security Leaders. Pode contar sempre comigo. Obrigado, pessoal. Tá ótimo, obrigada. Cássia, querida, muito obrigada. Excelente sua participação, como sempre. Espero sempre poder contar com você aqui. Ai, claro, Graça. Como você disse, a gente é amiga já, né? Porque é muitos anos aí tendo contato, muitos anos de Security Leaders. Então, assim, é sempre um imenso prazer participar. Obrigada. E a Cássia também está numa nova jornada aí, e eu tenho certeza que será um sucesso, como sempre, em tudo que você faz, Cássia. A Bian, meu conterrâneo, também, assim como o Gustavo, obrigadíssima por você estar aqui conosco, sempre nos atendendo. Forte abraço aí para todos. Eu que agradeço, Graça, você, a sua equipe, pessoal da conteúdo editorial, Security Leader, um time incrível.
Assim, não dá nem mais para falar que é time, é uma família, né? Tantos anos assim. Verdade. E eu que agradeço pelo trabalho que você tem feito, da gente levar o tema segurança da informação. Né? Cada jovem desse que está nos assistindo, né? E está aqui evoluindo, é uma certeza muito grande que a história do Security Leaders está marcando presença aí na vida de vários profissionais. Pois é, eu faço minhas as palavras aqui de um participante muito feliz com os painéis, muitas discussões sobre a necessidade de capacitação. Abraços, Graça, e show, foi demais, obrigada. Pessoal, eu que agradeço a vocês, a todos os nossos participantes. Tem mais Security Leaders, continuem aí com a gente. No final, a gente tem a nossa premiação de hoje, cases de segurança, cases de privacidade e líderes estarão aqui concorrendo no final do dia. Obrigada, um forte abraço para todos vocês que estiveram comigo nesse painel. Tchau, pessoal. Obrigada.